Vou te falar uma coisa, para paciente com doença obstrutiva, uma relação de 1:2 não é das melhores não, tá? Eu preciso de mais tempo para expiração para esse cara botar o ar para fora. E aí eles trazem uma gasometria para vocês que mostra que realmente, ó, um pH que tá mais baixo, no limite ali, né, de 7.2. A gente sabe que abaixo de 7.2 já fica um pouco complicado. Acima de 7.2 você pode fazer uma vista grossa. E a gente tem opções aqui para aumentar a frequência respiratória, para quem se preocupou muito com a PCO2 e com uma eventual acidose que possa estabelecer, para o cara lavar mais esse CO2. Mas eu vou te falar, essa não é a tua grande preocupação e a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica da mecânica ventilatória. Cada ciclo ventilatório vai ter uma duração de 4 segundos. E olha só, vai ficar bem certinho, com 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ciclos. Esse aqui já é o primeiro ciclo do próximo minuto. Então, sim, programando uma frequência de 15 incursões, cada ciclo ventilatório vai durar 4 segundos. É o tempo total para o ar entrar e para o ar sair. E aí eu vou isolar aqui embaixo, ó, um ciclo ventilatório só, beleza? Que vai ter uma porção de inspiração e uma porção de expiração. E no meu exemplo hipotético aqui, vamos colocar aqui um tempo inspiratório, por exemplo, de 2 segundos. Então, eu tenho 2 segundos para inspiração e aí sobrou mais 2 segundos para expiração. Então, esse paciente aqui, se ele tem um tempo inspiratório de 2 segundos e um tempo expiratório de mais 2 segundos, então ele tem uma relação ins-ex de 1:1, pô. E 1:1 não tem nada de fisiológico, a gente precisa de mais tempo para botar o ar para fora. Senão o paciente faz aprisionamento aéreo. Ele faz autopip, como eu vou te mostrar daqui a pouco. O ar entra, mas não sai. É isso que é autopip. Visualizando de forma muito clara, o ar entra, mas o ar não sai, porque eu não dei tempo suficiente para expiração. Pode perceber que eu tenho um disparo antes desse gráfico tocar o zero. Exatamente o que a banca da USP Ribeirão colocou para a gente aqui. Né, o gráfico de fluxo que não toca o zero antes do próximo disparo. E ó, um tema também importantíssimo no Brasil inteiro, não tem discussão, tuberculose. E aqui até numa pegada mais de tuberculose latente, né, questão recente também. Repara que a gente tem um paciente aqui que está completamente assintomático, ele está assintomático, ele não tem queixa, não tem sintoma. E aí ele é encaminhado, na verdade, para avaliar um aspecto laboratorial, né? O colega, o outro médico, pediu uma avaliação porque identificou um teste tuberculínico positivo em 5 milímetros nos exames admissionais de uma pessoa que não tem histórico de ser contactante, que não tem nenhum fator adicional para você pensar nessa possibilidade aqui de tuberculose latente. Gente, tuberculose latente você não investiga na população geral, você investiga em contactantes e em pessoas que estão em condições especiais, como eu vou te mostrar daqui a pouco. E aí, se eu tive esses cuidados, agora tem que começar a entender como é que eu trato, até pensando nos esquemas preferenciais. E o Ministério da Saúde coloca como esquema preferencial isoniazida com rifampicina, são 12 doses, por 3 meses, você faz uma vez por semana, isso traz uma facilidade posológica muito grande. Era pouco disponível num passado recente, e agora está ficando cada vez mais disponível. E nas alternativas, vem aparecendo como esquema preferencial. Cuidado com questão antiga, porque questões antigas, lá de 2022, 2021, elas não vão citar o esquema preferencial. Eu coloquei aqui alternativas. Você pode fazer a rifampicina tradicional, 120 doses, 4 a 6 meses, principalmente nos extremos de idade, para pacientes que têm hepatopatia, para pacientes que não toleram a isoniazida, ou então em contactantes de pessoas com doença ativa, mas que tem uma tuberculose que é resistente à isoniazida. Aí também não faria o menor sentido. E para fechar, um esquema que a gente pode fazer, isoniazida, 260 doses, você pode fazer por 6 a 9 meses também. Seria mais ou menos a ideia que a gente tem aqui da tuberculose latente. Beleza? Todo câncer de pele tem a ver com exposição ultravioleta, exposição solar. Seja o melanoma, seja o CBC, seja o SEC. Eles inclusive têm aquele fenômeno que eu falo muito com vocês na aula de cabeça e pescoço, que é a cancerização de campo. Sempre que você encontra um tumor de pele em alguma região, seja o tipo histológico que for, o dermatologista, o cirurgião plástico, o cirurgião oncológico, eles têm por obrigação fazer um screening, fazer uma investigação em toda a pele do paciente, buscando outras novas lesões nas regiões de fotoexposição. Tá? Então vai buscar nos braços, vai buscar no rosto, vai buscar no couro cabeludo, toda região que é de alta exposição solar. Tá? Isso se chama cancerização de campo. Surgir em um lugar, pode surgir nas outras regiões expostas àquilo também. Acontece na cabeça e pescoço,
acontece no câncer de pele, né? É aquilo, você vai na praia, ou saiu ali para dirigir, pegou sol, aí não passa protetor, né? Ninguém passa protetor, só dermatologista, aí vai passando aquilo, você vai tendo exposições intermitentes. Quando chegar na sua fase idosa, vai começar a surgir câncer de pele, vai começar a surgir focos ali, normalmente são de CBC ou alguma lesão pré-maligna, e aquilo vai sendo ressecado aos pouquinhos. É muito comum. Eu mesmo, estou chegando aos 40, tenho que começar a fazer esse screening aí. Então esse é o mais tradicional de todos, exposição solar intermitente. O SEC não. O SEC é aquela pessoa que tem exposição solar contínua do trabalho dela mesmo, da rotina dela, mesmo passando protetor solar, ela tem aquela exposição contínua a vida inteira. Já te falei que é o mais comum de todos. O vaso celular, galera, ele é mais comum nos 2/3 superiores da face. Então, do lábio superior para cima, SEC do terço inferior. Então, lábio inferior para baixo. Ambos a gente tem que tirar uma biópsia excisional, tudo bem? Lembra, câncer de tubo digestivo é biópsia incisional. Tira só um pedacinho, para depois fazer uma ressecção maior, com margens maior. Aqui não, aqui é biópsia excisional com o intuito de ter margem livre. Tudo bem? Margens exíguas, que a gente chama. O que são margens exíguas? Livres, mas mínimas. O ideal é você ressecar sem deixar tumor ali. Beleza? Então, isso é uma biópsia excisional para poder confirmar o diagnóstico histológico. Células basaloides, queratinócitos atípicos, é o que confirma cada um deles. Em ambos, a gente vai ter que ter uma ressecção cirúrgica. Ó, fala em aula, hein? Fala em aula. E aí, analisando todas as questões que já caíram de cabeça e pescoço da USP Ribeirão, galera, eles amam perguntar 3 coisas, 3 conceitos. Que eu vou extrapolar essa questão aqui, tá? Essa questão só de um deles. Eles amam perguntar a localização mais comum do câncer de cavidade oral. Borda lateral da língua. Amam perguntar isso. Tem pelo menos umas 6 questões nos últimos 5 anos perguntando borda lateral da língua ou citando borda lateral da língua. Sempre perguntam isso. Segundo, perguntando sobre a associação do orofaringe com o HPV. E no caso, qual é o marcador que mostra isso? Que é aquela proteína P16. E terceiro, presta atenção, eles gostam muito de perguntar sobre um sintoma que não tem muita correlação, é difícil de explicar, mas um sintoma do câncer de orofaringe que pega aqui mais lateral, que é a otalgia reflexa. Galera, otalgia reflexa. Isso aqui pode acontecer quando a gente tem um câncer de orofaringe, amígdala ali, por exemplo, e ele vai se aprofundando e pega algum raminho ali, algum raminho nervoso que pega ali na inervação do ouvido. Separei 2 temas que a gente discutiu também, sem questão, mas que estatisticamente são muito cotados para aparecer nessa prova da USP Ribeirão, galera. Que são o aneurisma de aorta, beleza? Então, o aneurisma de aorta que a gente acompanha com ultrassonografia. Cuidado, sempre, independente do tamanho dele, independente se você vai operar ou não. Tem que cessar tabagismo e controlar a hipertensão arterial. E quando que a gente vai operar? CDMS. CDMS. C, crescimento. Está crescendo meio centímetro a cada 6 meses, ou 1 centímetro em 1 ano. Diâmetro, 5,5 no homem e 5 na mulher. M, morfologia sacular. S de sintoma, porque se tem sintoma, ou já rompeu ou está muito próximo de romper. Como que você corrige? Correção endovascular com EVA, tá bom? Menos morbidade, mas tem que ser eletivo, né? Você vai operar endovascular se o paciente tem sintomas de rotura ou se ele já rompeu. E aberto, se for de urgência principalmente, ou você tiver alguma contraindicações, e aí são critérios anatômicos, tá? Não faz sentido você memorizar isso. Você faz o aberto. Beleza? Deixa eu aproveitar e falar uma coisa, porque na correção do Medifoco eu recebi mensagem de vocês depois. Ah, Júlia, não teve mudança na hipertensão arterial na infância? Toma cuidado com as mudanças, tá? O que aconteceu? A Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou agora, recentemente, os documentos deles que falam sobre hipertensão arterial. E aí teve mudança pra caramba na hipertensão arterial do adulto. Na criança, essencialmente não teve nenhuma mudança. O que aparece de diferente nesse documento é a indicação do termo pré-hipertensão.
Na pediatria, durante muito tempo se utilizou o termo pré-hipertensão, esse termo deixou de ser utilizado e foi substituído pelo termo pressão arterial elevada. Nesse documento, nessas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles voltam a colocar pré-hipertensão, pressão arterial elevada. Então, essencialmente, não vai ter... Não vejo a possibilidade. Primeiro que não vai dar tempo de cair nessa tua prova, mas acho muito complicado uma banca colocar uma criança nessa faixa de percentil 90, percentil 95 e numa alternativa colocar pré-hipertensão, na outra alternativa colocar pressão arterial elevada, vai dar margem para briga pra caramba. E pela Sociedade Brasileira de Pediatria, essa nomenclatura ainda não está publicada, beleza? Então para com essa mania de achar que tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou. Mas vamos lá. Eu te pergunto, essa criança poderia ter um sopro inocente? Sopro inocente não, porque a criança que tem um sopro inocente, a única coisa que ela vai ter é o sopro. Um sopro que em geral vai ser sistólico, eventualmente pode ser contínuo, um sopro de baixa intensidade, 2 cruzes em 6, poderia ser compatível, mas um sopro que não vem acompanhado de nenhuma outra alteração. Essa criança tem um desdobramento fixo de B2. E essa é uma característica típica de uma das cardiopatias acianóticas mais frequentes que a gente tem, que é a comunicação interatrial. Você tem que entender que as cardiopatias acianóticas, elas vão levar ao surgimento de manifestações clínicas através de 2 grandes mecanismos. A criança com a cardiopatia pode ter uma sobrecarga de volume, são as cardiopatias nas quais existe um shunt da esquerda para a direita, levando a uma sobrecarga de volume, levando a hiperfluxo pulmonar. E também posso ter, menos comumente, aquelas que vão se manifestar por uma sobrecarga de pressão. O protótipo da cardiopatia cianótica por sobrecarga de pressão é a coarctação da aorta. A forma mais frequente de coarctação da aorta é uma coarctação da aorta simples, que vai levar ao desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica, é uma causa de hipertensão secundária, e no exame físico você suspeita disso por uma diminuição de pulso. Isso já apareceu em questão da USP Ribeirão. Só aproveita para lembrar que existe uma outra forma de coarctação da aorta, que é a coarctação da aorta crítica, que vai ser diagnosticada no período neonatal. É aquela na qual a criança tem um fluxo sistêmico que depende do canal arterial. Não tem fluxo através da aorta, o sangue que chega para grande parte do corpo é sangue que vem da artéria pulmonar para a aorta através do canal arterial, mas é uma forma muito menos frequente. Mas, no nosso caso, a gente está vendo uma criança que vai ter uma cardiopatia dessas que se estabelecem por uma sobrecarga de volume. Comunicação interventricular é a cardiopatia congênita mais comum. Pode eventualmente ser assintomática, ser diagnosticada a partir do achado de um sopro, mas quando se manifesta, é a cardiopatia que classicamente se manifesta com sinais de insuficiência cardíaca. Vale guardar, e isso já foi abordado, que as manifestações da CIV não costumam estar presentes logo nos primeiros dias de vida. Lembra, para que aconteça o shunt da esquerda para a direita, a gente precisa de um gradiente de pressão. E ainda nas primeiras semanas de vida, a resistência vascular pulmonar ainda está diminuindo. Então, a criança que tem a CIV, tipicamente pode estar assintomática no período neonatal, e a partir do finalzinho do período neonatal, quando o shunt começa, é que as manifestações se tornam evidentes. Na ausculta, você pode ter um sopro holosistólico, nada de muito característico. O que vai ter uma alteração muito característica na ausculta é talvez a cardiopatia que mais apareça na tua prova, a CIA. A criança que tem a CIA, ela também pode ter a presença de um sopro. Lembra que o sopro na CIA não é pela passagem do sangue através do defeito. O sopro da CIA é pelo hiperfluxo, é pelo excesso de sangue que está passando pela válvula pulmonar. O que chama mais atenção na CA é a presença do desdobramento fixo da segunda bulha. Todo mundo tem um desdobramento fisiológico da segunda bulha cardíaca. Na inspiração, aumenta o retorno venoso para o coração direito, isso prolonga o esvaziamento do ventrículo direito, isso leva a um afastamento
do componente pulmonar em relação ao componente aórtico da segunda bulha. Na CIA, o ventrículo direito está sempre recebendo muito sangue, então a gente sempre tem um fechamento. Se tem um tema que a banca gosta demais, acabei de falar, é puberdade precoce. E acabei de falar para você que a hiperplasia adrenal congênita pode ser causa de uma puberdade precoce periférica. Lembra dessa questão? Certamente você já fez essa questão e eu quero ter certeza de que você continua sendo capaz de organizar o raciocínio. Ele cresceu em 4 meses 5 centímetros. Quanto é 5 centímetros em 4 meses? No ano. Um ano tem 12 meses? 15 centímetros por ano. 15 centímetros por ano é uma velocidade de crescimento alta para uma criança dessa idade, certo? A gente cresce 25 centímetros no primeiro ano de vida, cerca de 12 no segundo ano de vida. Essa criança tem uma velocidade de crescimento que está aumentada. Eu tenho uma criança que tem puberdade precoce, certo? Ela tem sinais, ela tem caracteres sexuais secundários e ela tem uma aceleração do crescimento. Ela tem uma aceleração do crescimento. Beleza? Pois bem, puberdade precoce no sexo masculino e no sexo feminino também. Ela pode ser central, ela pode ser periférica. Antes de eu olhar o exame laboratorial, esse menino parece ter uma puberdade central? Não. Lembra que na puberdade central eu tenho ativação do eixo hipotálamo hipofisário gonadal, eu tenho a estimulação das gônadas pelas gonadotrofinas, o testículo aumenta da mesma forma que acontece numa puberdade fisiológica. Então, antes de eu olhar qualquer exame, eu já falo, eu estou diante de uma puberdade e não é uma puberdade central. A banca vai colocar algumas informações que não tem nada a ver, não tem nada a ver, é isso. Uma anamnese completa, a gente não fica lá, né? A gente não fica lá, conhece o caramujo, fica perguntando um monte de coisa. Anamnese é isso, vem um bando de informação e cabe a você saber o que é relevante e o que não é relevante. Então, se você construir um raciocínio, acredita no teu raciocínio, não fica mudando hipótese diagnóstica por conta de uma palavrinha que está lá no enunciado não, tá? Primeira coisa em relação a urogineco. Tema recorrente, tema importante, tema, inclusive, que eu sei que alguns têm um pouco mais de dificuldade. Então, trouxe de novo alguns aspectos para a gente discutir, para a gente conversar, tá? Claro, uma questãozinha e espere uma imagem de urodinâmica, espere ali na parte de distopia de prolapso um POPQ, um POPQ. Isso tudo faz parte, já é esperado aqui na USP Ribeirão, mas não desespera, porque eu vou aproveitar e vou fazer uma revisão com vocês aqui, certo? Então veja bem, organiza isso na tua cabeça. Não é difícil. A incontinência de esforço, eu vou fazer um tratamento fisioterápico, fortalecer assoalho pélvico, claro, perder peso se estiver acima do peso, ok? Não deu certo, cirurgia. A bexiga hiperativa, por urgência, poliaciúria, como é que eu trato? Fisioterapia, treinamento vesical, não deu certo, tratamento farmacológico, ok? Por quê? Porque remédio tem efeito colateral, né, meninas? E às vezes, alguns, inclusive, com déficit cognitivo. E a gente está falando de uma população que boa parte das vezes é uma população idosa com queixa de incontinência. E aí tu melhora uma coisa, atrapalha a outra. Então guarda o tratamento farmacológico para pacientes que não responderam ao tratamento fisioterápico aqui, ok? Qual o tratamento farmacológico? Primeiro é farmacológico, né? Então de cara, tira fora burst, tira fora sling, né? Solifenacina ou imipramina? Imipramina é possível, mas é tratamento de segunda linha. Imipramina é de segunda linha. Marca o que tem de melhor. Solifenacina, darifenacina, trospium, ou até oxibutinina e a tolterodina, ok? Se ela tem glaucoma de ângulo fechado, aí tu já vai para mirabegrona, o beta 3 ali. Olha o que aconteceu aqui. Essa paciente, ela tem um quadro de hipertensão crônica. Então, olha para cá para a gente amarrar. Ela tem uma hipertensão crônica é fator de risco para fazer um sofrimento crônico que pode muito bem agudizar. Ela faz uso do antihipertensivo, está com bom controle, e aí olha o que aconteceu. A pressão ali está 140/90, então
poderia ter um ajuste do antihipertensivo dela, mas não está com crise hipertensiva. E a paciente tem 33 semanas com uma altura uterina de 30. Vamos lembrar que de 20 a 30 semanas mais ou menos, existe uma correlação entre a altura uterina e a idade gestacional. Essa paciente, então, 30 centímetros de fundo, esperado mais ou menos para 30 semanas. Não, ela está com 30 centímetros de fundo para 33. O que chama atenção é que a paciente tem uma ultrassonografia que mostrava o peso estimado realmente lá no percentil 4. Então, peso estimado mostrando que é uma restrição de crescimento, um menino muito pequeno, abaixo do 10º percentil, ainda mais se fosse abaixo do 3º, aí seria mais assustador. Então presta atenção nesse ponto. Abaixo do 10º percentil no ultrassom, CIUR, restrição de crescimento. Mas do 3º ao 10º percentil, a gente fica na dúvida se não é um PIG, se não é um pequeno constitucional ou se realmente é um CIUR. Quando a gente vê abaixo do 3º percentil, a gente não tem dúvida que é CIUR mesmo. É muito pequeno para considerar que é só pequeno constitucional. Mas do 3º ao 10º percentil, pode ser só um menino pequeno. E como é que a gente vai lidar e como é que a gente vai definir isso? O Doppler tem que estar normal, a cardiotocografia tem que estar normal, o líquido amniótico tem que estar normal, quer dizer, não pode ter mais nenhuma alteração. O que é aquilo ali? IED. IED é porque aquela parte fixa respeita o princípio da equidade do SUS, princípio que está muito na moda, tá? Caiu, por exemplo, na prova do Einstein e caiu também na prova da Unicamp. Tá? Então, a equidade está muito na moda, que é o índice de equidade de dimensionamento. Como assim, galera? Pensa comigo. Pensa que eu tenho uma equipe de saúde da família num bairro mais urbano e rico de Ribeirão Preto. Essa equipe tem que receber o mesmo valor de uma outra equipe de saúde da família num bairro mais rural e com menor infraestrutura de Ribeirão Preto? Não. O valor dessa equipe num bairro mais rural, com pessoas em maior vulnerabilidade social, num bairro que tem um porte populacional maior, vai receber mais dinheiro, percebe? Isso vai ao encontro de qual princípio do SUS? Equidade, tá? Que era a resposta da prova da Unicamp. Então eu vou trazer aqui vários nomes que já apareceram em provas da USP Ribeirão Preto. Primeiro, o efeito velcro, eu falei isso até, eu acho que foi no Medfoco ou no próprio intensivão, tá? Lembra que o nível primário, né, ele, em alguns casos mais complexos, ele até discute, né, faz ali a clínica ampliada, faz um PTS, um projeto terapêutico singular, os dois caíram na prova da Unicamp, né, atenção, que também já caíram na USP Ribeirão Preto, só que mesmo assim, em alguns casos, exigem que o paciente seja encaminhado para um nível secundário ou terciário. O que acontece é muito ruim, é que às vezes a pessoa não volta. Sabe assim, uma ideia, um certo preconceito com os médicos da UBS ou com o serviço da UBS. Uma visão muito antiga que se tinha desde lá de Getúlio Vargas, com aquela visão da medicina mais do modelo hospitalocêntrico, né? Como se a medicina que funcionasse mesmo era a medicina do hospital. A medicina da unidade básica de saúde não funciona. E aí a pessoa vai para o nível secundário ou terciário e não volta. Qual é o nome disso? Efeito velcro. Então olha só a quantidade de termos que existem. E não tem como eu falar todos aqui, muito menos na aula, né? Vocês vão surtar. Na aula você taca tomate, né? E aqui você vai desligar o computador, e você não vai aguentar. Então pode cair na prova da USP Ribeirão Preto um outro termo que porventura eu não tenha comentado, beleza? Aqui o que ele falou? Ele falou exatamente sobre a lei dos cuidados inversos, tá? Como a ACS deve registrar no cadastro a identidade de gênero e a orientação sexual dessa pessoa. Em primeiro lugar, galera, essa pessoa poderia usar o nome social dela, tá? É direito hoje em dia de qualquer pessoa, em qualquer documento na UBS, tá? Então não precisa no cadastro ter o nome de registro, mesmo que ela não tenha trocado ainda, legalmente falando. Pode ter, aliás, deve ter o nome social. Então a Anitta quer ser chamada de Anitta e não de Larissa, tá? Então é outro caso. Nome social é a mesma coisa, mesmo sendo, nesse caso, duas pessoas cisgênero, tá? Agora, nome social tem dupla importância no caso de uma pessoa transgênero, ok? É direito, vocês já sabem. Agora, lembra, eu comentei com vocês isso em questão. Gênero. O que é incongruência de gênero? Quando o gênero atribuído ao nascimento é diferente da identidade de gênero.
O gênero atribuído ao nascimento é o gênero avaliado na ultrassonografia. Então, meu filho aconteceu isso, tá? Então, meu filho tinha um pintinho, um pincelzinho, e aí foi dito que ele ia ser menino, tudo bem? Aí o nome que demos a ele é Joaquim, menino, beleza? Agora, se ele tivesse pepequinha, seria menina, tudo bem? Esse é o gênero atribuído ao nascimento. A criança cresce e ela desenvolve a sua própria identidade de gênero. Se a identidade de gênero for a mesma do gênero atribuído ao nascimento, eu chamo isso de uma pessoa cis ou cisgênero. Se for diferente, eu chamo isso de uma pessoa trans ou transgênero. Tudo bem? E o nome, galera, é dado, o nome, homem ou mulher, é dado com base na identidade de gênero. Então, se uma pessoa se vê como homem, essa pessoa é homem. Agora tem que ver se é cis ou trans. Se homem for o gênero atribuído ao nascimento, é um homem cisgênero. Se for mulher, o gênero atribuído ao nascimento, é um homem transgênero. Fechado? Deu para entender? Maravilha. Gu, e a orientação sexual? A orientação sexual, assim como o nome, é dado com base na identidade de gênero. Se você consegue diferenciar, ótimo, é normal. Se você não conseguir ver essa diferenciação, alterou. E entende? Como houve esse acometimento do parênquima, há uma redução dos espaços licóricos. E se o parênquima aumentou de tamanho, isso consequentemente vai sair empurrando tudo que está em volta. Se aumentou a célula, vai diminuir o espaço licórico que está perto. Ou seja, vai haver um apagamento dos sulcos corticais. E olha como tem vários riscos. O líquor é escuro, é um líquido. Consigo enxergar vários sulcos deste lado normal. E desse outro? Cadê? Por acaso você está vendo risco de sulco aqui? Tá? Não? Nem eu. Pois então, houve uma hipoatenuação dessa região no território da artéria cerebral média direita da pessoa.